outro lado, também gosto muito de estar aqui com a Doris, que anda nisto há muito tempo. Com o Mangas, porque fui eu que o revelei como ficcionista, com um romance chamado O Diário de Link, que na altura ganhou um prémio que eu tinha criado, chamava Carlos de Oliveira, e cujo júri era composto pelo Nuno Júdice, pelo Francisco Belar e pelo Zé Saramago. E depois também estar com o Pedro, com o João Queira, que são um pouco mais novos. Enfim, o Pedro já não tanto como você, acho eu, mas são pessoas de que eu gosto de ler e, portanto, também este volume me agrada muito. E o Rentes de Carvalho é hoje um escritor de culto e também um meritório escritor e também alegra o número que comemora os 15 anos da FNAC em Portugal. Quero agradecer a todos. Curiosamente, devo dizer que ao longo da minha vida de editor não tenho muitas recusas de qualquer colaboração que tenha pedido a este ou aquele. Mas para o prazer da leitura nunca tive nenhuma. Todas as pessoas que eu convidei aceitaram imediatamente. E as que estão aqui também são exemplo disso. E isso também me dá alguma alegria. Não quero dizer mais nada. Vou passar a palavra talvez à Dori, que é que anda neste barco há mais tempo. Para além disso, é a senhora. Para além disso, é o irmão na plateia. Portanto, faça o favor. Bom, boa tarde. É um prazer ter participado, claro, neste grupo, quer este grupo mais restrito, quer o grupo alargado desta iniciativa. De facto, já tenho uns anos de relação com o Carlos Veiga Ferreira, vindo da Teorema, com a publicação, aliás, de um livro meu de contos. E tive durante algum tempo um pouco em stand-by e de facto escrever este texto fez-me outra vez recuperar algum exercício de escrita. Entretanto, porque acho que hoje é Dia Mundial do Livro, não é? Ou Internacional Mundial, e que acho que é o suporte mais interessante, ou melhor, o tipo de registro mais interessante para um livro será a poesia, arte que não pratico, pratica aqui o Pedro Mexia. Decidi exatamente fazer um poema. Coisa que fiz antes, na adolescência, como penso que todos aqueles que exercitam a escrita tentam fazer, convencidos de uma série de pressupostos, portanto, depois cheguei à conclusão que de facto eram só mesmo pressupostos e que não eram os mais indicados, mas desta vez, um pouco na senda do Miguel Gonçalves, decidi arrojadamente ir para esse campo e escrever um poema que está aqui, muito bem guardado, e sem mais delongas irei então lê-lo. Sem mais delongas não, mesmo assim vou fazer um parênteses, porque há uma questão importante neste poema que é o título. O título é sempre algo muito importante em qualquer texto, seja ele poético, seja ele ficcional, jornalístico. No que diz respeito à poesia, constitui exatamente algo que, ou pretende ser, pode ser várias coisas, ou todas ao mesmo tempo, ou em separado, pretende ser algo que prenda a atenção, pode ser a síntese do que se pretende transmitir, pode ser outra coisa que não tem nada a ver e tem que ver com outros aspectos, enfim. Não deixa por isso, ou exatamente por isso,
trata-se de algo que tem tanto de importante quanto o próprio poema. E foi talvez a parte que me criou maiores dificuldades, foi chegar a um título que fosse simultaneamente tudo isto, não é? Uma síntese do que se pretende dizer, algo apelativo, algo novo, uma conjugação qualquer que não tivesse até hoje sido pensada, e acho que consegui exatamente construir tanto o poema quanto o título. O título é Portugal Primeiro. Miga, colossal código genético. Neste sentido, redes sociais, janela de oportunidade, narrativa espiral recessiva, zona de conforto, entre aspas, mudar mentalidades faz toda a diferença. Consenso contraditório, empreendedorismo, pensamento único, como assim? Liberdade de expressão. Sei lá, hoje em dia é a hora. Então vá. Obrigada. Poema. Está aqui o poema. E pronto, não tenho mais nada a dizer. Passamos para aquela ponte. Bem, olá. Agradecer a vossa presença. Também dizer olá aqui aos meus companheiros de escrita. Queria agradecer ao Carlos o convite que me fez, à FNAC também, a Jorge Guerra e Paz. E se calhar eu iria contar a história de como é que os livros entraram na minha vida, já que a coletânea se chama O Prazer da Leitura. Eu tinha 11 anos e vivia em Setúbal na altura. E apanhei varicela, que é uma coisa que acontece. E então, eu sou filho único, os meus pais trabalhavam, e fiquei grande parte daqueles 15 dias em casa, com uma comichão brutal na pele, não é? E os meus pais saíam de manhã, voltavam à hora do almoço e depois à hora de jantar. Portanto, eu ficava, grande parte dos dias sozinho. E o que aconteceu foi que nesses 15 dias, eu tinha alguns livros em casa, os meus pais nunca foram grandes leitores, mas na altura havia o Círculo de Leitores e havia alguns livros. E eu lembro-me que nesses 15 dias passei-os deitados na cama a ler. E o que é curioso nisto, eu lembro-me que li um livro que me marcou imenso, que foi A Ilha Misteriosa, do Júlio Verne. E o que é curioso é que durante esses 15 dias que eu li, a comichão na pele só voltava quando eu ouvia a chave dos meus pais entrar em casa. Que quer dizer que durante aquelas horas que eu estava deitado a ler, eu não tinha comichão. Eu só sentia varicela depois mesmo quando os meus pais entravam em casa e eu fechava o livro para os receber. E foi aí que eu descobri o prazer da leitura. Foi de não me coçar, foi de fugir à doença. Pronto, e era esta história que eu queria partilhar convosco. Você desculpe, mas isso não era varicela, era alguma alergia. Não era varicela. Bem, boa tarde. Também agradeço ao Carlos Veiga Ferreira por ter convidado para esta coletânea. Como ele disse, eu sou o primeiro livro que eu editei foi o Carlos Veiga Ferreira, que o editou há prosa. Já tive muito. E como não está, julguei que vinha aqui, mas para não falar, vou aproveitar aqui a deixa do Junqueira para dizer como é que eu também cheguei aos livros. Eu não vivia em Setúbal, vivia numa aldeia, nasci numa aldeia do Minho, chamada Roças, hoje é vila, mas não tem quase gente, mas é vila. E os livros chegavam uma vez por mês na biblioteca da Gulbenkian, na biblioteca itinerante, que parava no largo da aldeia, e era de facto um dia completamente diferente para
para nós, crianças, e para alguns adultos, os poucos que sabiam ler, que iam lá. E pronto, é através daí que eu chego aos livros com alguma dificuldade, porque o bibliotecário, portanto, aquilo era duas pessoas, era o motorista e o bibliotecário. Eu ainda me lembro dele, se chamava Sr. Celestino, que, portanto, deixávamos entrar, mas não deixava mexer nos livros, que é uma coisa que todos nós gostamos, é mexer, ver a capa e tal, mas não. Só nos deixava levar alguns para casa, não mais de 3, porque julgava que filho de camponeses não podia ler muito, portanto não tinha tempo, devia trabalhar, portanto todo o trabalho é pouco, e não é? Aquela história. E foi aí que eu conheci alguns livros, que li, conheci o Virgílio Ferreira e outros autores, a partir da Gulbenkian. Agora, o conto que eu escrevo aqui também, para dizer mais alguma coisa, também é sobre os livros, e é uma história quase verdadeira, que é a história de um leitor, uma história quase verdadeira, como eu disse, de um leitor que tinha uma biblioteca fabulosa, e que eu não conheci, mas agora conheço pelos livros que ele deixou. E no Porto há no Porto há em muitos sítios, mas no Porto há lá o Ferrapeiro São Vicente de Paulo, onde as pessoas oferecem as camas velhas, os utensílios que não precisam. É o preço justo, mas é que ali é dado, não é para vender. É dado, depois as pessoas vão à compra. E também há livros, e é uma casa que eu frequento muito. E no ano passado, subitamente, os livros invadem a casa, com livros dos anos 80, dos anos 40, livros de poesia brasileira, sul-americana, tudo. Milhares de livros de uma biblioteca espantosa. E depois eu e outras pessoas tentamos descobrir quem era a personagem que estava por trás dos livros. E descobrimos, morreu, ele já tinha morrido, obviamente, morreu em março do ano passado, e a partir daí redescobri alguns livros meus que eu já tinha perdido, encontrei outros que não tinha lido, e é assim, é o mundo dos livros, como é que um homem daqueles que amava tanto os livros. A história é essa, como é que um homem que amava tantos livros quer que os livros sigam aquele percurso. Boa tarde. Muito telegraficamente, porque eu estive aqui numa sessão ontem, nesta mesa, ao fim da tarde, e prometo que não vou estar amanhã. E por isso vou ser rápido, vou só deixar 3 notas. Uma sobre o livro, outra sobre o dia e outra sobre o meu conto. Começando pelo que o Carlos, a quem agradeço evidentemente o convite, tanto mais que eu, ao contrário das outras pessoas, não sou ficcionista e, portanto, tenho publicado contos dispersos, esporádicos e, portanto, foi um desafio particularmente simpático que o Carlos me lançou. Mas queria começar por pegar no que ele disse sobre não ter tido recusas, neste caso em concreto, deste livro, porque eu acho que isso revela, entre outras coisas, para além do espaço que esta coletânea já conquistou e da presença dele como editor e da presença da FNAC, eu acho que há uma questão que tem a ver com o conto, porque o conto é um dos géneros maltratados, mas verdadeiramente quase todos os géneros que não romance são géneros maltratados. Hoje em dia é mais fácil publicar, por estranho que pareça, um livro de poemas do que um livro de contos. Há vários, não sei se já repararam nisso, vários escritores, jovens nomeadamente, e não jovens, que têm dito que apresentam aos editores livros de contos e que eles dizem não, livros de contos não, preferimos um romance, ou então a minha resposta favorita é não quero ligá-los todos, os contos uns aos outros, e fica um romance. Portanto, há uma hostilidade qualquer ao conto. Há um caso muito engraçado, que era o caso do João Aguiar, que tinha vários romances e que tinha romances com 10, 12, 14 edições, e tinha um livro de contos que, salvo erro, estava na 2ª edição. Portanto, há qualquer coisa que se passa com o conto em Portugal. E há um certo bloqueio ou bloqueamento em relação aos sítios onde as pessoas podem publicar contos
Houve a Ficções, que acabou, a revista dirigida pela Luísa Costa Gomes, houve a Egoísta, que acabou recentemente. Apesar de vai havendo um ou outro espaço, mas não é fácil. Uma outra vez que me convidaram para publicar textos e eu propus contos, foi tão estranho como se eu propusesse, não sei, um número de bailado, ou coisa do género. Ficaram umas contos, como assim contos? E, portanto, eu acho que também para além de tudo o resto que eu já disse, essa a possibilidade de ter uma plataforma onde as pessoas que escrevem ficção curta se possam dar a conhecer o que escrevem, é muito importante. Eu não posso também de lembrar o DN Jovem, que já não existe também, mas que faz 30 anos este ano e onde muitas pessoas começaram a escrever. A segunda questão sobre o prazer da leitura. Eu tenho uma experiência sui generis, quer dizer, tenho a experiência de leitor como todos nós, aqui na mesa e certamente no público, mas tenho uma experiência que muitas pessoas consideram que não é agradável, ou imaginam que não seja agradável, que é o ler por obrigação. E ler e escrever sobre isso. Por exemplo, este fim de semana estava extremamente bem disposto e tive que ler um livro de um escritor maravilhoso, mas tive que ler um livro do Raul Brandão. E o livro era terrivelmente deprimente. E o livro estragou o meu fim de semana, que estava completamente contrário. Se eu não tivesse que ler o livro, eu deixava o livro para um momento em que ele rimasse com o meu estado de espírito. Aí depois tive que escrever sobre ele. Mas o facto é que se eu não escrevesse por obrigação, não me teria muitas vezes obrigado a ler muitos autores que à partida eu achava que não me interessavam, que eu à partida achava que não eram bons. O facto de ler por obrigação e ler não só aquilo sobre o qual escrevo, mas lendo muitas coisas sobre as quais nunca chego a escrever, como é natural, lendo as chamadas novidades, eu fui conhecendo bastante bem a literatura portuguesa, bastante bem, enfim, comparativamente à literatura portuguesa de agora, e isso ajudou-me a valorizar. Nós temos os dois sentimentos, que é, tanto temos aquele sentimento de eu não sou capaz de escrever assim, isto é bom demais, não vale a pena escrever nada, o chamado sentimento Herbert Welder, que é nós lemos aquilo e dizer pronto, não, acabou, não vale a pena, isto está feito, e por mais que aquilo que nós escrevamos não tenha nada a ver com o Herbert Welder. E há o contrário, que é quem lê as novidades ganha uma autoestima por comparação, diz, bem, eu fazia isto a dormir. E há um efeito contraditório nesse ler obrigado, que é muito engraçado, e há um efeito terrível, que é o efeito do qual eu não vou falar, que é o lado que não nos contam quando falam da bibliofilia, que é a questão do espaço, que é uma espécie de invasão das hordas mongóis. A minha casa era enorme quando eu a comprei, e hoje perdeu 3 ou 4 divisões para livros e pronto, não há nada a fazer. Quando eu ganhar um prémio, puder comprar uma marmeleira com a Pacheco Pereira, irão os meus livros para a marmeleira, até lá fico eu reduzido a um cantinho. Terceiro e último ponto, sobre este conto. Esta é a primeira história que eu escrevi, aliás, a primeira coisa que eu escrevi que se relaciona de alguma forma, embora não diretamente, não foi nenhuma história que tenha nascido lá, que se relaciona de alguma forma com a minha passagem pela Cinemateca, e mais concretamente pelo arquivo da Cinemateca, que era a parte da Cinemateca que eu conhecia pior, enquanto utente, nunca lá tinha ido, naturalmente, e que conheci quando passei por lá, quando fiz parte da direção da Cinemateca, e o conto tem a ver com duas coisas que me interessam muito. Uma que não tem necessariamente a ver com o cinema, que é o fascínio que eu tenho pelas pessoas obsessivas, pelas pessoas que durante anos e anos perseguem uma coisa, seja uma forma de colecionismo, seja conheço uma pessoa que coleciona livros com gralhas importantes, livros que tenham o título com uma gralha e que tenham sido retirados do mercado, e ele vai comprá-los, e é isso que lhe dá gozo na vida. Enfim, pode talvez não ser muito saudável, mas enfim. Mas a ideia de uma pessoa ter uma obsessão durante anos e de andar à procura, e este homem deste conto é uma pessoa que está obcecada com um grito, e depois há todas, evidentemente, as possíveis leituras alegóricas do grito, que é um grito que é uma história real, portanto essa parte não é ficcional. É um grito que já certamente todos ouviram, porque como sabem, os filmes têm
os filmes de Hollywood, e não só, mas nomeadamente de Hollywood, recorrem a arquivos sonoros. Muitos dos sons que nós ouvimos, nomeadamente os sons de explosões, desabamentos, tiros, etc., são depois, em pós-produção, acrescentados a partir do efeito sonoro. E há um efeito sonoro em particular, que é um senhor a dar um grito, que é um dos efeitos mais usados na história do cinema. Foi um filme em que ele gravou esse grito para ilustrar uma cena de um homem a ser comido por um crocodilo. E esse grito ficou nos arquivos e é tão popular entre os técnicos de som e entre os cineastas que esse grito, digamos que não há nenhum cineasta nem nenhum ator que tenha uma filmografia tão longa como esse grito. Esse grito foi usado centenas de vezes na história do cinema. E é exatamente o mesmo grito, que depois serviu para crocodilos, dinossauros, canibais, tudo o que envolve a gente gritar é o mesmo grito. E é muito giro, aliás, no YouTube há várias coisas sobre isso. Vermos exatamente o mesmo grito utilizado, portanto, com a mesma voz, o mesmo som do arquivo utilizado por várias pessoas diferentes em várias situações. E foi essa obsessão que eu quis, digamos assim, homenagear no meu conto. Obrigado.